algo. Queremos darle las gracias a cada uno de ustedes, ¿cierto, Anita? Porque nos está acompañando, porque están con nosotros en este domingo de GPS Internacional, de diferentes partes del mundo, de Latinoamérica. Y bueno, antes ya de pasar con el tema, queremos invitar, bueno, yo quiero invitar a una amiga ahí, la cual nos va a deleitar con una ofrenda musical. Así que queremos que Bárbara Jiménez, ahí que ya está lista, que está presente, ella ya pueda eh, cantarle al Señor con su hermosa voz. Así que, Barbarita, el tiempo es tuyo. Ok, muchas gracias. Primero a Dios por poder estar aquí con ustedes, también por la invitación que me hicieron. No es primera vez que los acompaño y siempre ha sido un gusto poder hacerlo. Ahora la parte especial que voy a entonar, quiero que más que a mí mediten en la letra y esto sea siempre para honra y gloria de Dios. En mi vida hubo tiempos que al caminar tú abriste puertas que no supe apreciar como no lo esperaba. Las miré como nada. Muchos sueños murieron, otros olvidé. Puestas de sol que no contemplé, no supe notarlas, perdí por ignorarlas. Hoy diferente actuaría tal vez, porque tu gracia renueva mi fe. Pues tu libertad me das y voy por campos de felicidad y sin mirar atrás tu libertad me das, me has perdonado deudas que jamás podré pagar. Libertad me das. He perdido ocasiones de mi amor expresar, misericordias que no supe brindar, las hubiera mostrado de haber reflexionado. Importante el papel de cada cual sobre la vida de los demás. Cuánto yo cambiaría, qué distinto lo haría hoy, diferente actuaría tal vez, porque tu gracia renueva mi fe. Pues tu libertad me das y voy por campos de felicidad y sin mirar atrás tu libertad me das, me has perdonado deudas que jamás podré pagar. Padre, has creado en mí pacientemente alas para volar. Libertad me das y
voy volando, remontándome a lugares donde el hombre no podrá jamás robar mi libertad. Tu libertad me das y voy por campos de felicidad y sin mirar atrás. Tu libertad me das, me has perdonado deudas que jamás podré pagar. Padre, has creado en mí pacientemente alas para volar, alas para volar. Amén. Amén. Ahí agradecemos al Señor por esa alabanza, la cual en este caso la trajo a través de Bárbara. Y bueno, agradecerte, Bárbara, por acompañarnos nuevamente. Ya nos había acompañado con una alabanza y también con un tema, en este caso, un día viernes. Pero ya que estamos entrando, podemos decir a lo que vinimos, al tema, Anita. Queremos escucharte a ti, por favor. Ahí queremos darte el privilegio para poder presentar a la persona que nos está acompañando y también para que podamos tener ahí una conversación con él antes de que nos pueda exponer el tema. Muchas gracias, Jaime, de verdad. Y bueno, sí, para mí en realidad es un privilegio poder presentar el día de hoy al pastor que nos está acompañando. Ahí está prendido ya su cámara el pastor, nuestro pastor Alberto Ti. Él es PhD, es director asociado de Ellen G. White State y también de la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Silver Spring en Maryland. Muchas gracias, pastor, por estar aquí, por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, dejamos este tiempo para que usted pueda darnos el mensaje aquí. No sé si Jaime tiene que decir algo. No, bueno, si el pastor nos quiere comentar un poco cómo ha sido su pandemia, cómo ha sido también este formato digital de estar por Zoom, porque sabemos que el pastor siempre viajaba mucho a tomar temas a diferentes facultades. Lo vi, bueno, en la facultad a la cual yo estoy, la Facultad de Teología. Así que, bueno, un privilegio, pastor, que esté con nosotros y ya el tiempo es suyo para poder exponer el tema al cual nos trae. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. ¿Me escuchan bien? Sí, pastor, perfecto. Ok. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes y compartir. Y por la invitación de... Yo te conocía como Ana, pero es Anita, entonces tengo que cambiar tu nombre y por lo menos en mi mente. Bueno, Jaime, ¿tú estás en qué facultad de teología? En la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Chile, en la UNACH. Ahí estoy. Oh, yo imaginaba que era de la UNACH. A mí me encanta, yo, por supuesto, estuve en las facultades de teología de la División Sudamericana porque fui el rector del SALT por un periodo de tiempo y la vida cambió completamente. Yo estoy trabajando más do que antes y trabajando de mi casa. Y el último viaje, yo fui a Portugal, a Alemania y Polonia. Y en la mitad del viaje, mi señora me llamó y dijo, eso fue el marzo del año pasado, y dijo, mira, o tú regresas aquí a Estados Unidos o va a tener dificultad con los vuelos. Entonces, una persona en el aeropuerto de Berlín, en Alemania, de United, que trabaja para United, dijo,
¿por qué estás regresando? Esto no es nada, las personas están simplemente exagerando la cosa. Y la realidad es que desde entonces, con excepción de un viaje para Brasil para el matrimonio de nuestro hijo, estamos en la casa, ningún viaje y ninguna proyección de viaje tampoco. Entonces el mundo cambió completamente. Bueno, isso é para contestar tu pergunta, Jaime. Agora, eu quedei contento com o tema que me sugeriram, que foi sobre o juízo investigador. E felicitações a ustedes. Eu não estou aceitando quase invitações por la questão de tempo. El ano passado eu solo estava com lives e não trabalhei muito para o White State aqui. Então, pero quando eu supe del grupo de ustedes, jóvenes, casi todos universitários, e também o interesse pelo estudo de las doutrinas, que é minha especialidade, eu quedei uma forte tentação e não consegui dizer não a Anita, aunque estava disposto. Por lo tanto, estamos juntos aqui para reflexionar um pouco e creio que pode ser quizás uma bendição para todos nós outros a compreensão um pouco mais detalhada deste tema que é controversial e praticamente o mundo cristiano não lo aceita. Então, eu vou compartilhar com vocês minha pantalla para facilitar nuestra reflexión. Y el tema que yo elegí, o el título mejor dicho, es Las buenas nuevas del juicio investigador. Caramba, tú podrías decir como buenas nuevas de juicio. El juicio no es una desgracia. Bueno, para algunas personas puede ser una desgracia, pero não creio que necessita ser uma desgraça para ti e para mim. Pode ser uma bendição. E então vamos a reflexionar um pouquinho sobre isto. Em la revista em inglês Ministry, não estou seguro se o título foi traduzido al castelhano ou espanhol, como queres, pero em la revista em inglês Ministry de setembro de 1982, Morris Venden sacou um artículo justo sobre o juízo investigador. ¿Recuerdas que Morris Venden tem quantidade de livros em espanhol? Pero ele empieza seu artículo de uma forma muito interessante. E então ele diz o seguinte: vamos imaginar que chegando ao cielo, Billy Graham, o grande evangelista evangélico del siglo XX, não esteja allá, e por sua vez, tu vas a encontrar Adolf Hitler como tu vecino de casa. Eu creio, e então ele agrega, ele diz o seguinte: como tu te sentirias en el cielo? Quizás, em primeiro lugar, tu tendrías a pergunta: estou em la ubicação correcta? Quizás foi a lugar que não é o ideal, que não é o cielo, o paraíso. E, además, como esse tipo vino aqui, e pior todavia, é meu vecino? Por supuesto que Morris Venden não está sugerindo que Hitler vá ao cielo, pero o ponto que ele hace é que o cielo vai ser um lugar de surpresas. Muitos que nós outros creíamos que estiveram no cielo não vão estar. E aqueles que quizás tu imaginas que não vão estar allá, vão estar. ¿Por que Deus tem o juízo? Bueno, Ele não necessita del juízo porque tu sabes que Ele conhece tudo. Pero é exactamente para aclarar as dúvidas que quizás tu tengas e eu tenho também, é que Deus tem o processo de juízo, para que al final quede tão clarita a coisa, a justiça de Deus, em relação com a salvação de los
de los fieles, de los justos, y la perdición de los otros, que hasta Lucifer mismo, Satanás, va a reconocer su error, no como arrepentimiento, pero no va a tener opción, va a tener que reconocer que él es el problema y que Dios es justo. Este es el gran clímax del proceso, del gran conflicto entre el bien y el mal, la gran controversia. Es cuando Lucifer mismo va a reconocer la justicia de Dios. Y toda la historia camina así, además del proceso de juicio también. Es parte de este proceso y algo muy importante también. Ahora, como ustedes saben, los evangélicos hacen chiste y broma hasta de la doctrina del juicio investigador. Por ejemplo, ese es un famoso predicador y teólogo evangélico americano, Donald Barnhouse. Y en septiembre de 1957, él sacó un artículo, un análisis de las creencias de los adventistas del séptimo día. Y entonces él habla de 3 doctrinas. Él dice lo siguiente: bueno, los adventistas tienen la doctrina poco importante y casi ingenua del juicio investigador. Y la pregunta es por qué él considera como una doctrina poco importante y casi ingenua. Bueno, ese tipo creía en la predestinación. Si tú crees que la cruz Jesús ya perdonó los salvos y que vamos a ser predestinados para la condenación o para la salvación, entonces no necesitas de juicio porque tú es por cuenta de Dios. Él también habló de la doctrina más seria, o sea que en la opinión de él tenía un poco más de bases, que es la guarda de guardar el día sábado. Y la tercera, entonces, que él dice que es la que más distingue a los adventistas de los cristianos, es la creencia más seria de todas, de la inmortalidad condicional del ser humano. Tú sabes que isso aqui é muito aclarador, la forma como Donald Barnhouse lo plantea. Y yo estoy de acuerdo que la creencia fundamental nuestra, una de las básicas y mucho olvidada, es la creencia de la inmortalidad condicional del ser humano, o sea, la antropología, la naturaleza del ser humano. Ahora, este es una diapositiva muy importante. En esta yo intento poner las fases del juicio y vamos a reflexionar un poquito sobre esto. Algunos ponen otras pequeñas fases, alguna cosa así. A mí no me gusta mucho ingresar mucho en detalles sobre eso, pero en la idea general, el juicio no es un hecho. En primer lugar, es un proceso. Y este proceso tiene 3 fases distintas. Tú tienes de 1844 hasta la primera resurrección o el cierre de la puerta de gracia. Antes de esto, es el juicio investigador. Después, durante el milenio, entre la primera resurrección y la segunda, eso nosotros tenemos en Apocalipsis 20, tú tienes el juicio del milenio o mileniario. Y entonces, después de la segunda resurrección de los impíos, tú tienes el juicio ejecutivo. Ahora, la pregunta es, ¿quién participa en cada una de estas fases del juicio? Bueno, el juicio investigador, el nombre ya habla, que es la investigación de los libros en el cielo. En esta fase participan todos, o que son juzgados, perdón. ¿Quién es juzgado en esta fase?
Bueno, são juzgados todos aqueles que alguma vez aceptaram a Cristo como su Salvador personal e tiveram su nome escrito en el libro de la vida, registrado en el libro de la vida. E então, é uma evaluação para saber se o tipo todavia queda com Jesus ou quizás apostatou. Então, isto é daqueles que já tiveram estado de salvação e quizás todavia estão, ou quizás rechazaram o plano de salvação. Agora, a fase del milênio é o juízo solo daqueles que vão a ser ejecutados al final del milênio, ou seja, solo los impíos. E então, tu tienes o juízo ejecutivo, que é a condenação final e a destrucción de los impíos. Então, é a ejecução de la penalidade, segundo suas obras, para los impíos. Agora, te digo uma coisa. Esta ideia de juízo investigador, ou seja, anterior ao advenimiento, só hace sentido se tu crees em la inmortalidade condicional del alma, ou seja, que a pessoa, quando muere, muere mesmo. E te digo uma coisa, se quando a pessoa muere, já está en el cielo, ou está en el infierno, como muitos católicos e evangélicos creem, não há sentido juízo, porque já estão em la recompensa. La recompensa é ou te vas al cielo ou te vas al infierno. Por supuesto, os católicos têm estágio intermédio, que é o purgatório. Se não eres muito bueno, quizás puedes perfeccionar pouquito com sofrimento no purgatório para ir al paraíso después. Entonces, es como si fuera todavía un camino para allá. Ahora, porque tú não vas entender e não vas conseguir convencer uma persona de la base bíblica del juicio investigador, se antes disso tu não vas a enseñar a la persona que quando la persona muere, queda em la sepultura, inconsciente. Então, te acuerdas de ponto, e isso tem que quedar muito claro em tu mente, e em minha mente também. Tu sabes que a ressurreição já é a recompensa? Ou tu vas estar salvo e vas participar da primeira ressurreição, ou se não estás salvo, vas a la segunda ressurreição. E se todos nós temos que ser juzgados antes da ressurreição, porque a ressurreição já é a recompensa. ¿Me entendes? Então, por exemplo, se aqueles que vão a participar em la segunda ressurreição dos impíos vão a ser juzgados durante o milênio antes da ressurreição, também aqueles que vão participar da primeira ressurreição têm que ser juzgados antes da ressurreição, porque se não for assim, te digo uma coisa. Vamos a suponer que alguém seja ressuscitado em la primeira ressurreição e vá ao cielo. E então empieza o juízo e digo, perdão, nós creímos que tu eras bueno, não sabíamos que eras tão mal. Perdão, tu tens que volver ali porque tu lugar é a segunda ressurreição e não esta. Ou então, alguém que ressuscitou na segunda ressurreição, caramba, nós olvidamos que tu aceitaste a Cristo, agora tens que volver e tu estás aquele sofrimento, tendrías que estar em la primeira. Não é assim. Então, é exatamente por el conceito del ser humano em la muerte, ou seja, el estado de inconsciência hasta la ressurreição, que el conceito de juízo anterior à segunda ressurreição hace sentido e também anterior à primeira ressurreição.
Mira, se há alguma dúvida, quizás depois podemos aclarar um pouquinho, pero isto aqui é clave para toda nossa discussão. Pastor está muteado. A ver Oh, si lo puede. Ahí sí. ok. Mira, algumas pessoas podem perguntar o seguinte: e há juízo realmente para por que necessitamos de um juízo? Bueno, vamos a ler Apocalipse 6, 9 a 10. E se tu tienes uma Bíblia, me gostaria que quizás puderes acompanhar ou quizás hasta marcar em tu Bíblia ou poner em um papelito algumas referências, porque esses textos são muito buenos. Se alguma vez tu vas estudar um pouquinho mais ou vas compartilhar tus ideias com tus amigos, são textos claves. E Anita vai ler para nós outros Apocalipse, capítulo 6, los versos 9 y 10. Claro que sí, pastor. La palabra del Señor dice en Apocalipsis 6, 9 al 10. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo, verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Percebes o que diz aqui? O texto é muito claro. Está falando de los mártires que foram mortos de forma injusta. Eles dedicaram sua vida ao Senhor, à la pregação do Evangelho e à la consagração, e depois morrem ali em uma forma injusta. E metaforicamente não é, em realidade, que eles estão bajo o altar no cielo, não, em forma metafórica, ou seja, na figura de linguagem, as almas deles, ou seja, a sangre deles exige uma vindicação da parte de Deus. Hasta quando que nós vamos quedar assim e justiça não há hecha? Não sei em que país tu estás, alguns em Peru, outros em Chile, quizás Argentina, Bolívia, ou seja, onde seja. Não importa, não tenho como nombrar os países de ustedes, todos, pero há uma coisa. Em alguns países mais do que outros, há muita injustiça. Quizás em tu país todos os políticos são honestos. Pero te digo uma coisa, os que eu conozco, nem todos são assim. E então, mira, muitas vezes nós necessitamos de justiça. Esta é a nova geração. A nova geração crê muito que temos que fazer justiça, a justiça social e assim por adiante. Pero muitas vezes justiça social é solo para mim, não é para os demás. E é mais fácil falar de justiça do que praticar-la. Então, en este mundo de injustiça, nós necessitamos a Deus intervenir e finalmente arreglar as coisas. Então, eu creio que este clamor, o juízo, é exatamente uma resposta para a desgraça de um mundo injusto. Quizás para ti. Quizás alguma, não sei como é tu vida, quizás tu também tivesse alguma experiência de injustiça, onde pessoas quizás tu tendrías na melhor intenção e as pessoas te juzgam de uma forma mala. Deus vai arreglar as coisas e isso faz toda a diferença. Agora, os mártires no livro de Apocalipse estão clamando por justiça. E agora temos os textos. Daniel 7, 9 a 14. É muito importante. Este texto tu necessitas conhecê-lo. Se puedes ler, Anita. Sí, pastor. Daniel 7, 9 al 14. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego,
y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, en las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Mira, en ese texto nós temos mucha riqueza, detalles. En primer lugar, tú tienes, bueno, no en primer lugar, pero tú tienes alusión ali al anciano de días. ¿Quién es ese? Dios el Padre. Y entonces tú tienes también la vinda del Hijo del Hombre en las nubes del cielo. Ahora, solo porque tiene nubes ali, algunos creen que esto es una alusión a la segunda venida. No. Él está veniendo para el anciano de días. Por ejemplo, por supuesto, la escena es celestial, no es la venida aquí a la tierra. Y entonces es interesante que empieza el juicio. ¿Y cuál es este juicio? Es un juicio anterior al advenimiento de Jesús, porque ali diz que el trono estaba y los libros fueron abiertos y el juicio empezó. Entonces, esse texto é muito interessante, pero alguns dizem o seguinte, caramba, não, isso é o juízo solo del cuerno pequeno, ou del cuerno que empezou pequeno e cresceu muito. Pero tu vas ver ali que os versos 21 e 22 hablan que esse juízo é em favor de los santos. Si puedes ler esse texto também, Anita. Sí, pastor. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Percebes que ali é juízo a favor de los santos, em favor de los santos? Exactamente isto, é ponto muito importante. É em contra el cuerno pequeno, que é cuerno que hizo persecución a los hijos de Dios, pero es a favor, favorable a los santos. E tu vas ver, não vamos a ler esse texto por questão de tempo, pero vas ver que em Daniel 8, também 9 a 14, tu vas ver que isto é uma coincidência. O mesmo cuerno aparece outra vez e ali diz que a actuação deste cuerno queria poner abaixo a verdade, o santuário, a ministração de Cristo e assim por adelante. E hasta o início de las 2.300, perdão, al término del período de las 2.300 tardes e mañanas, e entonces toda esta restauração de la verdade ocorreria. E esta é nossa identidade. Entonces, en el capítulo 7, tú tienes la escena del juicio y el capítulo 8 de la purificación del santuario, o sea, la restauración del santuario también. Ahora, vamos adelante. Jaime, si tú quieres leer esta cita, si estás con tu micrófono listo. Listo, pastor. Dice, la segunda venida de Cristo, escrita aquí, Daniel capítulo 7, versículo 13, versículo 14, no es su segunda venida a la tierra,
Él viene hacia el anciano de días en el cielo para recibir el dominio y la gloria y un reino que le será dado a la conclusión de su obra de mediador. Es esta venida y no es su segundo advenimiento a la tierra, la que la profecía predijo que había de realizarse al fin de los 2300 días en 1844. Gracias. Ustedes perceben que yo hablé del inicio del juicio investigador en 1844. Ahora, es muy interesante si tú fueres leer otra vez Daniel 7, 8 y 9. El texto habla del trono de Dios como teniendo ruedas. Ruedas, por supuesto, são símbolos de mobilidade. Não é algo estático que está em um lugar e listo. Por que teria ruedas se não houvera mobilidade? E então, o que tu vas ver é que em 1844 houve uma transição, não só no ministério de Cristo, saindo do lugar santo para o Santíssimo, pero hasta mesmo del anciano de dias, e se assentou em seu trono para empezar o juízo. Agora, mira o que Helena de White diz em Primeiros Escritos, página 55. Jaime, se puedes ler outra vez? Dice así, vi al Padre levantarse del trono y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo, al interior del velo, y se sentó. Entonces Jesús se sentó, se levantó del trono y la mayoría de los que estaban posternados se levantaron con él. Entonces, tú vas a ver que en el lugar, algunos tienen una idea, pero mira, hasta 1844 el Padre estaba en lugar santísimo y el Hijo en lugar santo. No. Tú vas a ver que los dos estaban juntos y hubo una transición para la sala de juicio, para empezar este proceso. Esto es muy importante. Bueno, vamos adelante. Anita, temos alguns textos aqui, não vai haver tempo para ler todos, pero me gostaria, por lo menos, ler esse texto inicial e depois os outros os dois finais. Mateus 22, 1 a 14. Não sei se alguém já tuvo, se alguém de vocês já escutou alguém dizer, pero mira, essa questão de juízo investigador, isso é coisa de los adventistas, del Antigo Testamento. O Novo Testamento não habla de juízo del pueblo de Deus. Mira o que este capítulo de la Bíblia, ou seja, Mateus 22, de 1 a 14, diz, é muito interessante esse texto. E este nós vamos a ler porque creio que é formidável y muy aclarador. Está bien, pastor. Mateo 22, 8 al 14, ¿verdad? No, 1 a 14. La parábola de la fiesta de bodas. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda.
y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Esse texto é muito aclarador, como eu digo. Tomás, como eu dije antes, mira, ali tu tienes en ese texto una alusión no a los de afuera de la iglesia, pero a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque todos fueron aquellos que estaban ali en la sala del banquete, eran personas que habían aceptado la invitación para la boda. Entonces, habían aceptado la invitación. Ahora, antes del inicio de la boda misma, de la fiesta, viene el rey y mira a cada uno. Hay un examen, una investigación. Y dice lo siguiente, caramba, ese aquí está bien, hermoso, está bien, está bien, está bien, pero este tipo aquí no. Sáquenlo para afuera. Mira, percibo una cosa, hay un examen de los invitados, de los convidados a la boda, antes del inicio de la fiesta, en una condición cuando todavía puede haber una reversión. Isso só pode ocorrer antes del cierre de la puerta de gracia. Isso não vai ocorrer depois en el cielo. Mira, caramba, tu estás aqui arriba, hay que volver a la tierra porque tienes que quedar com Satanás e seus ángeles ali abaixo. Não, não é assim. Então, há um exame de los invitados a la boda antes del início de la fiesta. E mais claro que isto é impossível. Ahora no, déjame solo hablar. Algunas personas creen que el evangelio es só Jesús me ama, Jesús me ama, Jesús me ama y no sale disto. Esta parábola termina de una manera muy terrible. ¿Cómo es la reacción de ese tipo que es puesto afuera de la sala? Hasta los dientes dele están ali. ¿Cómo tú puedes imaginar? Mira, yo te digo una cosa. La salvación es lo que de más precioso tú puedes tener en esta vida. Yo creo que en primer lugar es la vida misma, porque si no existieras no tenías oportunidad de salvación. Entonces es tu vida. En segundo lugar, la seguridad de la vida eterna. Y aquellos que no van a estar entre los redimidos o los salvos en el cielo, vão a tener que, después del milenio, quedar la segunda resurrección con los diablos. Já percebiste la peor persona de este mundo? Y ahora todos en la vuelta, los demonios, Satanás, los impíos, todos ali, oh, yo imaginara que tú te imaginaras que eras bueno, pero no eres tudo isto, no, tú estás con nosotros aquí. Yo creo que va a ser la peor experiencia posible. E Jesus habla disso en el final, quando habla ali o que é estar afuera en las tinieblas. Não é simplesmente morrer, é coisa terrível. Pero vamos adelante. Eu creio que esse texto é muito aclarador. Agora, en el outro, algumas pessoas dizem o seguinte, pero não, o juízo é solo para los malos, para los impíos, não para los hijos de Deus. Caramba, não te olvides que em Mateus 25 tu não tienes solo los cabritos en el juicio. Tu tienes los cabritos y las ovejas también. Los dos grupos. Entonces não saques las ovejas disto porque não é do que Jesus ensinou. Agora, o que diz o apóstolo Pablo em 2 Coríntios 5:10? Vamos ler esse texto que é curtito. Ana, se puedes. 2 Coríntios 5:10 e depois vamos a ler Apocalipse 11:1 e 19. Sí, pastor. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo,
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mira, aqui o apóstolo Pablo está hablando dele mesmo. Todos nós outros, incluso ele. O apóstolo Pablo não dijo, mira, eu estou afuera, porque como estou em Cristo não vou a ser juzgado, não. Ele dijo, eu também vou a ser. E o que habla Apocalipse 11, verso 1? Ok, pastor. Apocalipsis 11:1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mira el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Percebes o que significa medir en el Apocalipse? Medir en Apocalipse é juzgar. E aqui tu vas ver que medir a los adoradores, incluso los adoradores del santuário, ou seja, el pueblo del santuário mismo, vai ser medido ou juzgado. Por lo tanto, a teoria de que o pueblo de Deus não é juzgado não é real. Isto, o texto bíblico, e poderia agregar outras más. Mira, se algunos de ustedes tienen mi libro, El Santuario y los Mensajes de los Tres Ángeles, esa es la edición de Haces. Y ATPA tiene otra tapa, pero tú tienes en las páginas ali 70, 72, 146 a 151, la página es la misma, onde los pioneros hablan de la basis bíblica del juicio investigador previo al advenimiento. Entonces, ustedes podem estudar um pouquinho mais se querem. Mira, algumas citas interessantes. Vamos a uma que é do livro El Conflicto de los Siglos. Como é o registro celestial? Então, se Jaime pode ler esta também. Sí, pastor, dice así. Así como los rasgos de la fisonomía son reproducidos con minuciosa exactitud sobre la pulida placa del artista, así también está el carácter fielmente delineado en los libros del cielo. Mira, naquele entonces, o sistema fotográfico não era como hoje. Vamos a suponer como que seja a melhor câmera possível. Que quizás, se tu estás em Lima, quizás poderias comprar em El Hueco ou em algum lugar, Povos Azules, em algum lugar assim, pero una que seja buena, ou em Santiago de Chile, onde seja, pero la mejor câmera, assim são os registros, porque Deus é justo. Não hace trampas ou injustiça com su pueblo. Agora, uma das citas que algumas pessoas quedam com dúvida é esta, e eu puse solo para aclarar alguns detalhes. Podes ler, Jaime. Pronto, nadie sabe cuándo les tocará ser juzgado a los vivos. En la augusta presencia de Dios, nuestras vidas deben ser pasadas en revista. Cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos para vida o para muerte. Mira, esta cita ha generado preocupação de alguns, que dizem o seguinte, caramba, porque Elena de White habla que o juízo começou com Adão e Eva e foi adelante, cronologicamente, com os muertos, assim por adelante. E ela diz, em um momento vai passar para os vivos, de los muertos, que já morreram, agora para a geração que está viva. E alguns dizem, caramba, e se meu nome viene hoje? Então eu estou em uma desgraça. Não é assim, não há nenhuma diferença, porque não creemos em la predestinação. Elena de White está falando de la solemnidade de la história, ou seja, se pronto vai passar de los muertos para los vivos, é que estamos nos acercando del final de la história de la salvação e del juízo mesmo. Pero não há nenhuma diferença se meu nome vai passar ayer,
hoy, mañana, sea como sea, porque yo creo que el juicio es un proceso, no es un hecho simplemente así. Y aún si Dios fuera a juzgar y cerrar mi proceso, como algunos quieren, Él sabe cuál va a ser mi destino. Yo no voy a perder mi libre albedrío porque hoy mi nombre pasa en el cielo. Jamás. Esto no es una realidad como algunos ponen. Ahora, algunos estão intentando, não sei se vocês já escutaram, aún adentro da igreja, há algumas pessoas que dizem o seguinte: não tienes que te preocupar com o juízo, não, isto é uma doutrina muito mala e coisas assim. Eu te digo uma coisa: se alguém habla assim para ti, tu podes estar seguro que só há duas opções. Ou a pessoa é ignorante, não conhece, então está falando de sua ignorância, ou está trabalhando em contra o Espírito Santo mesmo. Por quê? Muito simples. Anita pode ler esse texto que vamos a projetar agora, que habla de la obra del Espírito Santo mesmo. Qual é? Está na pantalla. Juan 16:8, Sí. y cuando Él, el Espíritu Santo, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Percebes que a obra do Espírito Santo é convencer de pecado, de justiça e de juízo? E se alguém diz, não necessitas del juízo, estão em contra da obra do Espírito Santo mesmo. Isso é muito peligroso, porque se o Espírito Santo quer convencer a pessoa do pecado, de justiça e de juízo, e eu vou em contra, estou trabalhando contra o Espírito Santo. E quem não é movido por el Espírito Santo, tu já sabes qual é a motivação. E mira, Helena de White, no livro El conflicto de los siglos, tiene esta cita muito importante del intento del diablo de sacar de nuestra mente el concepto de juicio. Jaime. Dice así: Satanás intenta innumerables medios de distraer nuestras mentes de la obra en que precisamente deberíamos estar más ocupados. El archiseductor aborrece las grandes verdades que hacen resaltar la importancia de un sacrificio expiatorio y de un mediador todopoderoso. Sabe que su éxito estriba en distraer las mentes de Jesús y de su obra. Percebem que esse texto é muito importante. Tudo que o diabo quer fazer é distrair nossa mente. E, por supuesto, em outras palavras, tomar conta de nosso tempo, para que nós não vengamos a reflexionar sobre essas doutrinas, porque o diabo realmente aborrece as grandes verdades. A ele encantaria muito hacer de ti hereje del santuário, que tu fueres negar a doutrina del santuário e del juízo investigador, como temos alguns. Pero se ele não logra te hacer hereje ou uma pessoa que venga a pelear-se contra a doutrina del santuário, de la mediação de Cristo, de su juízo investigador, que por lo menos não tengas atenção a estas verdades, e simplesmente quer desinvolucrado com outras coisas. Pero não podemos deixar que o diabo dite nossa agenda. Temos que nos manter leales a la enseñanza que temos em la palavra de Deus. E mira o que agrega mais aqui. Eu pongo assim: para mim, o juízo investigador é a buena notícia de la vindicación de los justos y por la vindicación de los justos, en consecuencia, viene la condenación de los impíos. Ahora, si tú estás en Cristo, tú no tienes que temblar, porque allí es la comprobación de que en Cristo tú eres justo y listo para ir
a la vida eterna con Jesucristo al cielo. Entonces, algunos tienen una noción muy negativa del juicio. Por supuesto, si no estás listo o lista, hay que temblar. Pero si tú estás en Cristo, no necesitas. Y en este sentido, hay una cita que algunos dicen que es de Martín Lutero, todavía no he encontrado en los escritos de él quizás, pero no tengo como estar seguro. Pero muchos lo dicen que es de Martín Lutero. Mira, que sea de él o no, es una gran realidad. Cuando miro a mí mismo, no veo cómo pueda salvar-me. Quando miro a Cristo, não veo como puedo perder-me. Não é uma grande realidade isto? Que formidável! Nós outros não somos dignos, pero em Cristo nós outros temos a vitória. E então há esse texto tão importante de Romanos 8:1. Anita? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿por qué temblar el juicio si tú estás con Jesucristo? No hay necesidad. Simplemente va a ser tu vindicación y tu confirmación. Ahora, si no estás con Cristo y con su palabra, hay que temblar. Entonces, yo creo que muchos que temblan el juicio es exactamente porque tienen duda de su salvación. Del contrario, pero que Dios bendiga a cada uno de ustedes que seamos victoriosos y victoriosas en el juicio por la gracia de Dios, que es nuestra vindicación. No sé si hay alguna pregunta, ¿quién maneja las preguntas o cómo es la... Bueno, Pastor, le damos muchas gracias ahí por su exposición, por el tema sobre el juicio de investigación y las buenas nuevas del juicio de investigación, las buenas noticias. Porque como usted decía, para los que estamos en Cristo Jesús, es una buena noticia porque nos llevará a la vida eterna. Y bueno, en estos momentos vamos a nosotros a abrir el chat por si alguno de los chicos tiene alguna pregunta y ahí nosotros se la vamos a leer para que usted la pueda responder. Mientras, bueno, el chat ya está abierto y Andy, que está por ahí, bueno, queremos saludarlo también ahí, démosle las gracias al pastor ahí con unas reacciones, corazones, puede ser también con aplausos ahí, muchas gracias por acompañarnos, pastor. Pero tenemos ahí un amigo Andy, que Andy en estos momentos, él tiene unas preguntas por hacer, me había escrito por interno. Andy, ¿estás por ahí? Sí. Hola, pastor. Andy, buenas noches. Hola, buenas. ¿Qué tal, pastor? Excelente ponencia. Aquí me han llegado también algunas preguntas de algunos amigos que me escribieron por el WhatsApp. Aquí hay una pregunta que es con respecto a la resurrección especial, y es la siguiente. ¿Qué es la resurrección especial y en qué periodo se ubicaría? ¿Y quiénes resucitarán en ella? Excelente pregunta. En realidad, tú tienes bases bíblicas para esto. En el libro El conflicto de los siglos, Elena de White habla de 3 grupos que van a resucitar en esta resurrección especial. Esta resurrección especial ocurre poco antes, es después del cierre de la puerta de gracia, poco antes de la segunda venida. Un grupo são aqueles que morreram em la esperança del mensaje del tercer ángel, que começou a ser predicado em 1844 em adelante. E por que isto? Tu tienes uma ideia, se tu fores a ver, se fores a Apocalipse capítulo, se vas a ir a Apocalipse capítulo 14, versos 6 a 12, tu tienes a predicação de los 3 mensajes angélicos, e el verso 13, tu tienes uma bienaventurança para aqueles que muerem desde agora em adelante. Então, e qual é esta bendição?
ver Jesús volviendo, porque eles creíam que iriam estar vivos em la segunda venida, pero não tiveram esse privilégio, os adventistas, ou seja, o povo que aguarda a segunda venida. Então, vão a ter o privilégio de ressuscitar um pouco antes para sua segunda venida. O outro grupo são aqueles que mataram a Jesus em sua crucifixão. ¿Tú te acuerdas que perguntaram, ¿es tú el rey de los judíos? Rey. Ele dijo, yo soy, y ustedes vão a ver, a ver yo volviendo en las nubes del cielo, com poder e glória. Então, Jesus prometeu a eles que vão a contemplar a ele em sua glória. E Helena de White agrega um terceiro grupo que é el grupo de los peores inimigos de la verdad a largo de los siglos, que também vão estar allá para ver que tonteria eles ensinaram e hicieron. Então, Helena de White é muito claro. E se tu fores estudar o capítulo 12 de Apocalipse, o doutor Arthur Stelle, que é vice-presidente aqui da Associação General, ele escreveu sua tese de doutorado sobre as ressurreições de Apocalipse, capítulo 12, e tu tienes ali duas ressurreições, esta especial e a outra. Então, ele diz que não é a mesma. E vocês podem pôr seu nome na internet e vão ver que no sítio da Biblioteca de Andrews tienes essa, se te gusta ler em inglês, podes ler, pero eu creio que temos base bíblica para esse conceito. Ok, pastor, muchas gracias. Aquí vinieron dos preguntas que están relacionadas de alguna manera, y es la siguiente. ¿Cómo estar seguro de mi salvación cuando a mi mente vienen dudas con respecto a ella, a mi salvación eterna? Y hay otra que está relacionada con ella misma, dice, buenas noches, pastor, pregunta, ¿qué me puede hacer perder mi salvación? Bueno, em primeiro lugar, nós hablamos ali que quem está em Cristo está salvo. E quem não está em Cristo, tu tienes um texto. Anita, como tu tienes a Bíblia sempre a la mano, ali, se queres ler para nós um texto que é muito importante, que é primeira de San Juan, primeira San Juan, el verso 5, capítulo 5, e el verso 11 e 12. Sí, pastor. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Mira, esse texto é forte em contra a imortalidade del alma. Porque aqui diz que solo tiene vida eterna quem tem el Hijo. El outros não tiene vida eterna, pero aqui diz que se tu tienes el Hijo, tu tienes vida eterna. Pero si tú no lo tienes, tampoco lo vas a tener. Ahora, hay una cosa. Nosotros tenemos que cuidar más o menos, porque yo creo que la mejor ilustración es lo que pasó con Pedro. ¿Te acuerdas? Que Pedro estaba andando en el mar de Galilea y empezó a mirar para sí mismo y solo fue abajo. Solo tuvo la salvación cuando él quedó los ojos en Jesús. Por lo tanto, nosotros no podemos, como voy a decir, tú puedes ter seguridad de salvación si tú estás seguro en Cristo. En ti mismo, no. Imposible. Ahora, la vida también no es de inseguridad. Mientras tú tienes duda, hasta tú tienes la seguridad que tú tienes el deseo, y es bueno dudar de nosotros mismos, pero jamás vengas a dudar de Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿o qué es estar en Cristo, como dice el apóstol Pablo y también el apóstol Juan? Yo creo que tú tienes la respuesta para esto al final
del Sermão del Monte em Mateus, capítulo 7, versos 21 ao 27. Ali diz o seguinte: nem todo que me habla Senhor, Senhor vai estar no reino del cielo, porque muitos hoje dizem, não, há que estar com Jesus, a doutrina não faz sentido. Caramba, como eu posso dizer que amo muito minha senhora, pero não me gustam suas ideias? Isso é uma tonteria. Não há como caminhar junto. Então, como eu posso aceitar a persona de Jesus e não ter compromisso com suas enseñanças? E eu creio que a contribuição que o adventismo tem a dar para o mundo cristiano é que nós não estamos teremos solo um compromisso com a persona de Jesus, pero também com suas enseñanças. O mundo hoje quer aceitar Jesus como Salvador, pero não como Senhor. Quer ter reavivamento, pero não reforma ou cambio de vida. E nós, además do compromisso com a persona de Jesus, também temos com suas enseñanças. E eu creio que se tu estás em relação personal com Jesus, por la oração, por estudo da palavra e confiando em seus méritos, tu podes estar seguro que Jesus não te vai decepcionar. Nadie que vá a Ele com sinceridade de coração é rechazado. Agora, o que muitas vezes ocorre é o orgulho personal. O que bloqueia nossa relação com Jesus não é Ele, é nosso orgulho personal. E isto tu não podes deixar que venha a malograr tu relação com Ele. É a autossuficiência, não. Dependência com Ele. Tu sabes que em psicologia, símbolo de matureza ou maturidade, não sei como vocês falam assim, é independência. O niño necessita tudo de sua mamá. Hasta a comida, tudo, hasta para caminhar, não tem como caminhar. Pero chega um ponto que depois é independente. Pero em religião, maturidade significa uma dependência cada vez maior, mais grande de Jesus. Exatamente o oposto. Por isso que o cristianismo e o humanismo são o oposto. Muy bien. Querido pastor, 2 preguntitas más y con esto ya terminamos. Aquí hay un caso, dicen, el caso de que una persona nació en la iglesia, creció en ella y murió y fue al cielo, y por el otro lado hay una persona que vivió toda su vida pecando y al final muere, pero se arrepiente en el momento del juicio. ¿Estas 2 personas irán al cielo y serán juzgadas de la misma manera? Mira, te acuerdas que quem foi ao cielo não vai ser juzgado em el cielo, vai ser juzgado en el cielo, pero mientras está en esta vida. El juicio, perdão, é aqueles que vão a ser salvos. Isso tem que ser corrigido. Mira, o ponto é que nós somos juzgados em conformidade com a luz que tivemos. Por exemplo, aquele que vive em la selva de la Amazônia, a lei é a mesma, por supuesto, pero o juízo não vai ser tão rígido para ele, porque vai ser juzgado segundo a luz que tuvo. Agora, a mim, quizás que estou aqui, trabalhando em la Associação General, en el White State, quizás Deus vai ser mais severo comigo en el sentido de las oportunidades que eu tuve. E quizás que vocês que estudiem em uma universidade adventista. Então, alguém pode dizer o seguinte, pero então melhor não vou a conhecer mais, porque senão quedo mais responsável. Não. Para ser salvo, tu necessitas de uma coisa: ser sincero. Pero te acuerdas que sinceridade não cambia o erro em verdade ou a verdade em erro. Vamos a suponer que eu venga a sair de Lima em la direção de Trujillo, imaginando que vou a chegar a Cusco.
Deus não vai cambiar as cidades por minha sinceridade. Eu vou chegar ao lugar equivocado. Então, esse é o ponto. Pero eu necessito ser sincero. E o que é ser sincero? Duas coisas. Viver em conformidade com a luz que eu tenho e buscar incessantemente nova luz. Se tu tienes esta característica em relação com Cristo, vas a ser salvo, por supuesto. E nesse sentido, Helena de White hasta diz que no cielo vão estar pessoas que nem aún escucharam hablar o nome de Jesus. E se tu tens dúvidas, o desejado de todas as gentes habla sobre isso, 2 lugares, e também no livro Profetas e Reis, o capítulo Esperança para os Gentiles, onde pessoas que não tiveram oportunidade, Deus los vai a juzgar com base em la oportunidade que tivemos. E isso é onde Helena de White habla do texto de Romanos 2:14, ¿te acuerdas? Onde diz assim: aqueles que não tendo conhecimento de la lei, la consciência serve de lei para eles. Então, isso é muito importante ter em mente. Muy bien, pastor. Esta es la última pregunta y creo que es una pregunta que se ha repetido muchas veces. Y es la siguiente. ¿Solo los adventistas serán salvos o hay otras congregaciones incluidas? Esta pergunta é formidável. Todas são importantes, não? A mim me encantou as perguntas e esta, por supuesto. Não é assim. A salvação não é por uma igreja. A salvação é por Jesucristo. Não há mais de caminho de salvação. Hasta os gentiles que não conheceram, não escutaram o nome de Jesus, vão a ser salvos por la graça de Jesus que não conheciam. Agora, há uma coisa. Se é assim, tu poderias perguntar, então, por que me quedo como adventista? Eu creio que, então, não necessito ser adventista. Mira, eu creio que adentro de las denominações cristianas, las denominações, filosoficamente hablando, são compostas de errores e verdades. Uma quizás tenha 25% de verdade e 75% de error. Outra quizás 50-50 e outro quizás tem 75% de verdade e só 25% de error. E o que é que determina a verdade? Muito simples, a Bíblia. A enseñança da Bíblia, como ela diz, e não como eu me gostaria que hablara. Então, adentro de las igrejas, eu tenho que buscar sempre a igreja que está mais cerca da Bíblia. Mis abuelos eram todos luteranos, porque vieram do norte de Alemanha, ao sul de Brasil. Então, por que não sou luterano? Simplesmente porque eu tenho plena convicção que adentro das denominações que existem, a Igreja Adventista é um movimento profético que surgiu em cumprimento à profecia bíblica e nenhuma outra denominação tem esta identidade, e é que mais cerca está em la verdade e sua plenitude. Então, por esta razão, pero eu tendo a oportunidade de conhecer e não acepto, eu sou responsável. Vamos a suponer, eu creio que Helena de White hasta habla sobre isso, vamos a suponer, en el cielo vão haver católicos, bautistas. Guilherme Miller era bautista, não quedou adventista del sétimo dia. Tu tens Lutero, que vai estar no cielo, e quedou luterano. Agora, mira, eles não tiveram a oportunidade de acercar-se da verdade, conhecer a verdade um pouco mais plena. Agora, se em sua plenitude, agora vamos a suponer, bueno, se Lutero vai ao cielo como luterano, vou envolver a igreja luterana. Eu não tenho mais excusa, porque tive a oportunidade de conhecer.
Agora, como eu dije antes, se digo o seguinte, não, então não vou estudar mais para não quedar responsável. Então eu deixo de ser sincero. Nosotros como cristianos tenemos que tener un constante compromiso en aprofundizar nuestro compromiso con la verdad bíblica. E eu les felicito com esta iniciativa de buscar, em vez de juegos ou coisas assim, estudar a palavra de Deus nesses dias finais. E isto é o verdadeiro espírito do cristiano. Então, eu não tenho excusas de volver atrás, pero todavía o plano de Deus pode estender-se, porque Deus não hace acepção de pessoas para aqueles que todavía não tiveram a oportunidade que ustedes que estudaram ali. Então, vai haver pessoas de outras igrejas. Pero isto não é uma excusa para dizer que a igreja adventista não é o povo remanente, é. Muy bien, querido pastor. Le quiero hacer una pregunta porque hay una pregunta más. ¿Se podría? Por supuesto, eu puedo quedar a noite toda aqui contigo, se quieres. No, ustedes também têm que acostar-se, não é certo? E têm outras atividades, pero gracias por la paciencia. Dime, Andy. Muy bien, pastor. La pregunta es, ¿cuáles son los libros que fueron abiertos en el texto de Daniel? Estos são os registros celestiales. E tu tienes, por exemplo, nós temos alguns, el memorial, por exemplo, em Malaquias capítulo 3, verso 16, se não estou equivocado, habla del memorial que o Senhor tiene no cielo, ou seja, de los registros. Tu vas ver depois em Apocalipse capítulo 20, los versos 12 em adelante, eu creio que del 11 em adelante hasta o final del capítulo, me refiro a Apocalipse 20, diz ali, e se alguém não tem seu nome en el livro de la vida, ele vai sofrer el castigo, la muerte eterna. Então, tu tens uma descrição muito clara del livro de la vida. Alguns também hablam, eu não tenho um texto exato, mas alguns hablam do livro de la muerte, que é aquele para aqueles que vão a sofrer depois la muerte. Pero há referência a vários deles. São os livros de registro de los hechos, de las acciones de la humanidad, de cada persona. Ok, pastor. Muchas gracias. Esto fue todo con respecto a las preguntas. Ahora pasamos a Jaime. Bueno, ahí gracias Andy por el espacio de las preguntas y de verdad muchas gracias pastor, queremos agradecerle porque usted nos estuvo acompañando, pero no queremos que se vayan, así como usted sabe estamos grabando esta exponencia porque después queremos que todos puedan prender sus cámaras para poder sacarnos una foto y así poder tener el recuerdo de que el pastor Alberto Tim estuvo con nosotros en el GPS Internacional. Pero ya listo para finalizar, queremos pastor si usted nos puede dirigir con la oración final. Sí, con gusto. Nuestro Padre Celestial, nuestra gratitud por nos haberes dado el privilegio y la bendición de la existencia, de venirmos a este mundo con tu bendición, nos mantuvesse com vida, com saúde, e também por conocermos a Jesús como nuestro Salvador personal, por la esperança de la segunda venida e por el privilégio de sabermos que este mundo de injusticia vai ser pronto cambiado e então podemos viver contigo para sempre. Que tu puedas bendecir a cada de los estudiantes que estão com nós outros, los demás amigos também, suas famílias, e se alguém tem dificuldade, seja de la natureza que seja, quizás com sua saúde, com o problema da pandemia e quizás com alguém que quizás a morte lo levou, que traga o consuelo e a bendição e a seguridade em ti. Que puedas nos bendecir nesta semana que estamos começando
y también que seamos leales a ti y muy pronto estemos en tu reino eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros en este nuevo, o este ya GPS del día domingo. Y bueno, queremos ver si el pastor quisiera hacernos unas últimas palabras ahí ya para finalizar este programa, pastor. Mira, que Dios bendiga a cada uno de ustedes, que queden leales. Tú sabes que hoy nosotros estamos viviendo en un período muy difícil de la historia humana. Nosotros tenemos todo que es tipo de ideología a nuestra vuelta. Muchas de ellas son contrarias a la palabra de Dios y exige una renuncia mantenerse leal a Dios y a su palabra, pero que ustedes sean realmente personas que no tengan precio en el sentido, porque algunos dicen el siguiente: todos tienen su precio, ¿cuál es el tuyo? No, nosotros no vendemos nuestra alma o nuestra espiritualidad por el mundo. La tentación es muy fuerte y hoy, con la globalización, todo está disponible a todos. E te digo uma coisa, eu creio que nós estamos vivendo o período do zarandeio. O que eu vejo é algumas pessoas que já estiveram com nós quedam céticos, incrédulos. Não creem em nada, não têm mais onde poner seus pés, não têm mais uma seguridade. Agora, só o hecho de vocês estarem reunidos e com ganas de compreender mais a palavra de Deus, para mim é símbolo de compromisso que vocês têm, e isso toca muito meu coração, porque nós necessitamos de uma nova geração que tenha compromisso muito importante. E deixa-me só concluir com uma história. Quizás vocês já escutaram esta história alguma vez, pero a mim me gusta muito. Esta é uma história real, havia chico em uma aula e a professora quedava mirando esse chico. Esse chico, algumas vezes, os demais se peleavam, falavam palavras malas e ele não. Era completamente diferente. E então, dia a maestra se acercou del chico e disse: mira, por que tu eres distinto? Os demás juegan, pelean e hablan mal e tudo, e tu sempre mantienes tu postura, tu posição muito clara, assim, muito... Ele disse: muito simples, maestra, é porque eu sou hijo de rei. Como assim, hijo de rei? Sim. Em meu pequeno país, em Europa, meu papai era o rei e minha mamã ela era a reina. E então vino exército estrangeiro, conquistou nosso país, levou meu papai e minha mamã presos, quedaram ali. E então, antes de serem executados na fila de execução, meu papai disse: mira, me gostaria de ter último pedido, a última oportunidade de falar com meu filho. E então os soldados lo deixaram e ele se acercou de mim e disse: mira, nós vamos a morrer e tu vas para país estrangeiro. E então, não sei o que te vai passar, pero onde quer que tu estejas, não te olvides que tu eres hijo del rei. Por isso que eu tenho meu papai e minha mamã foram mortos ali e eu vim para cá. Pero eu não posso ser distinto porque sou hijo del rei. Então, eu creio que vocês também têm que ter em mente que vocês são hijos e hijas del rei, não de rei comum, pero del rei del universo. Por isso, têm que ter uma vida distinta. E que Deus dê força e energia para ser assim.
Amén, amén ahí. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a todos por haber estado aquí con nosotros en nuestro Domingo GPS y no se pierdan el próximo domingo que tenemos también otro tema muy, pero muy, muy bueno. Les adelantamos que es como que tiene el título de El sábado en la Biblia y también en la historia. Así que los esperamos el próximo domingo también nuevamente en nuestro GPS Internacional. Que el Señor los bendiga y nos despedimos. Chao, chao. Ok. Tchau. Bendiciones a todos.